Olá! Já peguem um café de vocês também, uma água, um suco, porque hoje eu vou explicar para vocês o cronograma de estudos. Eu joguei o cronograma, deixei ele ali, muitos salvaram, teve muito salvamento aquele cronograma. É incrível essa história do engajamento, né? As pessoas salvam, mas não curtem, porque o número de salvamentos é enorme, as de curtidas não. Eu acho que brincadeiras à parte, gente, ia falar uma coisa, mas não ia cair bem. Pra quem me conhece, né, sabe que eu sou meio bocuda. Pessoal, brincadeiras à parte mesmo, é um prazer, né, ter vocês aqui, olhando as minhas coisas, né, salvando, compartilhando, consumindo o que eu posto. Eu acho que conhecimento bom é o conhecimento que é compartilhado. E é um prazer ter vocês utilizando o que eu conheço um pouquinho de sala de aula, de convívio com alunos, de preparação para vestibular ou para qualquer outro tipo de concurso, apesar de que a gente sabe que há estratégias específicas para cada universidade, para cada grade de correção, quando a gente fala de redação, há estratégias de provas para cada lugar que vocês queiram ir, certo? E esse cronograma de estudos que eu lancei na semana passada, ele é um cronograma baseado em estudos que eu acabo fazendo com alunos meus de personalizadas presenciais, ou de híbridas, ou até de online, de alunos de online, mas que eu já convivo há algum tempo. E para algumas pessoas pode parecer meio louco, mas ninguém é obrigado a nada. Mas eu preciso dizer algumas verdades aqui, algumas verdades que podem incomodar muitas pessoas, inclusive professores. Quando o resultado não dá certo, e a gente tentou uma, duas vezes, eu acho que a gente tem que rever o que a gente está fazendo e mudar a estratégia. E a mudança de estratégia incomoda muito. E às vezes a gente não muda por medo. E às vezes a gente tem medo de olhar o nosso erro, porque o erro incomoda, é óbvio que sim. A crítica incomoda. Ninguém gosta de errar, só que se a gente não tá conseguindo chegar, né, no local, no lugar onde a gente se propõe a ir, a gente precisa ver o que precisa ajustar para estar lá. Então, esse tipo de estudo, que é o estudo ativo, ele propõe isso. Ele propõe uma mudança drástica no estudo, ele propõe uma mudança de questão de autonomia no estudante, e é o estudante aprendendo de fato a estudar e não só repetindo, não só fingindo que estuda. E isso é o primeiro grande choque, né? Como assim, prof? Eu estudo e eu não estou dizendo que tu acha que não estuda, né? Tu acha que estuda, mas tu não estuda. Começa por aí. Porque às vezes só fazer resumo e ficar fazendo listas e não voltar pro teu erro e não tentar entender o que tu errou não é estudar, amor. Estudar é olhar para aquele erro e tu tentar entender, e não é só tu pegar uma aula particular ou ir pro cursinho o dia inteiro e achar que tá tudo bem. Tu precisa estudar, tu precisa parar, respirar em silêncio, olhar para aquela questão, entender o funcionamento dela. E o estudo ativo é justamente começar pelo erro, o famoso caderno de erros que eu já venho falando há 4, 5 anos com os meus alunos. Né? Então, quem me acompanha já há esse tempo sabe do que eu tô falando. Muitos não fizeram porque é difícil, porque incomoda, porque demanda meio que fazer resetar algumas coisas da nossa cabeça. Mas, gente, eu sempre começaria... E claro, não é para todo mundo, e é um estudo que demanda uma revisão dele, quase que mensalmente, para ver o que funciona, o que não funciona, e tirar o que não está funcionando. E eu peço para que cada um ajuste o seu contexto, tá? Porque não é um padrão, depende do contexto de cada um. E se eu não tenho base nenhum de estudo, ele também não vai funcionar. Ele não é um método tradicional de estudo, só que ele precisa de um estudo forte. O aluno ele vai dizer assim, mas é que é melhor fazer de tal jeito. Cara, tu não tem todo esse jeito para ver se é melhor ou não.
E ele precisa de um conhecimento da pessoa que vai te orientar muito grande daquele assunto. Só que é muito mais difícil estudar assim, tá? Então, muito professor também não vai querer que tu estude assim, porque vai demandar dele mais conhecimento, certo? Então, dica, eu sempre começaria a estudar, se tu já tentou passar uma vez, duas e não conseguiu, pela prova. E eu sempre começaria pela última, porque o modelo de prova, o último modelo de prova é o mais parecido com o que vai ter, com o que tu vai fazer logo adiante. Não adianta pegar uma prova lá de 2010. Faz 13 anos a de 2000, né? Já se passaram, se é um vestibular que tem 2 vezes por ano, foram já 26 vestibulares, 26 edições, 25. Então eu sempre começaria da mais recente para a última, né? Então sempre da mais recente, tá? Então eu pegaria a última prova, último Enem, última prova de vestibular, pegaria uma disciplina por vez. Então, eu vou começar pela da minha área, português, tá? Vamos pegar do Enem, por exemplo. A parte de linguagens. Ai, prof, mas linguagens, daí vai ter o professor que é da teoria, que não é interpretação. A gente sabe que tem vários professores aqui no Insta que dizem que não é de interpretação. Eu não vou entrar nessa questão, tá? Nesse sentido, porque eu não vou... seria falta de ética minha ir por um lado ou ir para o outro. Eu tenho a minha opinião, que eu não vou colocá-la agora. Eu acho que sim, que tem interpretação, sim. Mas tem estratégias de prova, sim. Tem ambas, tá? Tem as duas coisas. Agora, dizer, né, completamente que não é interpretação é equivocado. E dizer que não precisa de estratégia também é equivocado, tá? Eu acho que precisa das duas coisas. Mas, enfim, eu começaria com a parte de interpretação. Começaria com a primeira questão. Uma das estratégias, a gente já tá cansado de saber, e o aluno que não faz isso, ele tá dando, né, soco na ponta da faca e tá sangrando por teimosia, é ler texto antes das alternativas. É óbvio que há questões que não precisa ler o texto, isso é comprovado, isso é científico já no tipo de prova do Enem. A neurolinguística explica. Então, o aluno que tá teimando ainda nesse tipo de questão, né? Cara, é porque não acredita nos professores, é porque não acredita em especialista de Enem, é porque não presta atenção nos perfis que segue ou tá seguindo o perfil errado. Então, eu começaria lendo a prova, a primeira questão, sempre pelo enunciado, pelo comando da questão, leria as alternativas, já tiraria, ficaria longe do gabarito e faria isso fingindo ser um simulado, né, nas condições da prova ideal. Tiraria o que eu não considero, tentaria fazer, se precisar, voltaria para o texto. E lembrem que o Enem, ele é intuitivo. E quando eu falo intuitivo na prova de linguagens, não é porque ele é místico, tá? Mas é uma questão de intuição, porque são questões de prática, de vivências comunicativas reais. Não são questões que eu nunca vi ou que são completamente aleatórias e que não fazem parte do meu dia a dia. É isso que é intuitivo. Possivelmente, se eu colocar uma questão e voltar para ela e mudar, eu vou errar essa questão. É muito provável que isso aconteça. Então, se eu meu olho brilhou numa das alternativas, eu deixo aquela alternativa e vou adiante. Eu faria toda a prova, tá? Esse é o primeiro passo. Pegaria o gabarito e verificaria o que eu errei. A primeira questão que eu errei, eu pararia nessa questão e verificaria qual é o assunto da questão. Cara, esse assunto trata de funções da linguagem. Esse é o assunto dessa questão, e é um assunto que eu não conheço. Então eu vou fazer o meu caderno de erros, e o primeiro tópico de língua portuguesa vai ser funções da linguagem. Eu não me lembro de nada de funções da linguagem. Eu não sei o que é uma função poética, eu não sei o que é uma função enfática, eu não sei o que é uma função referencial, eu não sei nada. Ou seja, esse é um conteúdo que eu não conheço e que caiu no Enem. Logo, eu preciso estudar funções da linguagem. Então, como é que eu estudo? Eu começaria lendo a respeito. E não faria nada assim muito, meu Deus, vou começar assistindo já uma videoaula. Não. Eu leria a respeito. Eu pegaria um livro e leria a respeito. Eu sempre começaria pelos livros.
Cara, eu não tenho livro. Cara, tu não tem um livro de ensino médio, tu não tem uma apostila. Se tu é estudante, eu acho que tu teria alguma coisa, seja de escola pública, seja de escola particular, tu teria alguma coisa. E eu faria, daí eu leria, e depois eu faria o resumo. Eu escreveria à mão. Eu forçaria o meu cérebro. Ah, mas eu tenho memória auditiva. Pode ser que sim. Mas eu seguiria lá os passos da pirâmide, sabe? E daí eu faria isso. Primeiro passo, voltaria para a questão e tentaria responder. Deixaria o gabarito lá de lado e tentaria responder. Eu entendi por que eu errei? Cara, não entendi ainda. Assistiria uma videoaula, então, daquele assunto. Volto para a questão. Eu não entendi ainda. Procuro lá no YouTube, tem vários cursinhos que mostram a resolução dessa questão. Eu entendi agora? Bah, entendi, prof. Beleza. Passo para a segunda questão e sigo o mesmo passo para entender aquele conteúdo. Digamos que eu não entendi. Se eu não entendi, nem fazendo o meu resumo, nem procurando mais algum material, nem assistindo a videoaula, nem assistindo a resolução da questão, cara, tu precisa de ajuda de um professor particular ou de uma aula, de um cursinho. Entenderam como funciona? Isso no meu ponto de vista. E assim sucessivamente. Não vai ser numa questão que tu já vai procurar. Eu selecionaria os assuntos, uns 3, 4 assuntos e eu selecionaria. E o caderno de erros, então, ficaria ali a junção. Cara, vai ter funções da linguagem, vai ter como melhorar a compreensão e interpretação, vai ter alguma questão de verbo. Vocês estão me entendendo? É assim que eu faria. E faria isso sucessivamente com todas as matérias de todas as disciplinas. Prof, não é Enem, é URGS. Melhor ainda, porque a URGS ela é muito mais conteudista, é muito mais fácil, no meu ponto de vista. E é assim que eu estudaria. Esse é o estudo ativo que eu proponho. Não é naquela linha do tempo que é proposta numa revisão. Bah, mas e daí eu não vou estudar a revisão da vírgula pro Enem? Não. Não vai. Entenderam? Essa é a minha opinião para estudar para essa prova. Porque daí tu estuda por questões. E depois que tu estudou, né, nessa primeira prova, por esses errinhos, eu faria umas 10 questões de cada assunto. Procuraria lá 10 questões de funções da linguagem, 10 questões sobre tempos verbais, 10 questões não sei do que. E faria assim, tá? Na próxima prova, faria a mesma coisa. Começaria a prova, né, numa postura como se fosse no dia. Tentaria fazer, iria aprendendo a fazer, conferiria o gabarito, veria meu número de acerto, se estaria melhor, faria o caderninho de erros de novo. Possivelmente já seria melhor o número de erros, acredito eu, se vocês seguirem esse padrão. Ganharia confiança, naturalizaria o processo e assim por diante. Bah, mas e daí a revisão de tudo? Por que tu vai fazer a revisão de tudo se não cai tudo na prova? Bah, mas isso aí, e cai aquela questão. Cara, a prova ela é intuitiva. E muitas das coisas que tu vai aprendendo vão puxando outras e tu vai verificando. Eu faria isso. Claro que essa minha proposta é para aquele aluno que já tentou uma vez, já tentou duas. Se é a primeira vez do cara, eu imagino que o cara já veio de um ensino médio. E daí eu pergunto, por que tu não tá estudando na escola também? A escola ela faz uma revisão. Se tu aproveitar tudo, tu já estaria preparado. Eu acho que o aluno ele tem que ser consciente, aproveitar todos os momentos e verificar que tudo está auxiliando ele para aquele momento, né? Do vestibular, do concurso. Acho que faria muito mais sentido e ele não ficaria se maltratando e a saúde mental, principalmente, estaria muito melhor do que está hoje aos fragalhos. Porque o vestibular, ele não é 100% conteúdo. Ele tem uma porcentagem muito grande da nossa cabeça. E o aluno ele não se dá conta disso muitas vezes. Pensem nisso. Dúvidas a respeito dessas ideias que eu dei, por favor, me mandem. Vai ser um prazer ajudá-los.